Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Nosso assunto de hoje é intrigante para muitas pessoas porque pensam de forma diferente da realidade bíblica quanto a esse assunto. Muitos se perguntam qual é o objetivo do sofrimento, né, no plano de Deus para nossas vidas. O curioso nisso é que essa pergunta ela é feita de forma errada. Ou seja, nós perguntamos qual o propósito de Deus com o sofrimento. A pergunta que devemos fazer é qual é o objetivo da vida humana e, atrelada a isso, como podemos nos valer até do sofrimento para amadurecer, digamos assim. O sofrimento não tem um propósito definido, ele é uma pedra no caminho. Perguntamos-nos sobre o objetivo do sofrimento, porém, essa pergunta, na verdade, é uma pergunta pagã e humanista, mas não necessariamente cristã, embora muitos cristãos perguntem sobre isso. Os pagãos valorizam o orgulho e julgam até que a arrogância seja um tipo de nobreza, de hombridade, digamos assim. Entretanto, para cristãos, a humildade é a maior de todas as virtudes, especialmente quando nos humilhamos perante Deus. Essa história de objetivo do sofrimento surgiu mais propriamente com o paganismo, onde os falsos deuses, especialmente gregos, colocavam os homens à prova, né, para mostrar coragem ou heroísmo, para mostrar mérito em alguma coisa. Para o cristianismo verdadeiro, você não precisa ser um herói, né, ter mérito, pois Jesus veio nos resgatar do pecado, mesmo que não sejamos grande coisa ou que sejamos a mais miserável das criaturas da terra. Ora, bom, eu disse que Jesus se importa mesmo com os miseráveis e que os falsos deuses só querem pessoas perfeitas, querem os super-heróis. Por que isso? Por que isso acontece, né? Porque os falsos deuses precisam de pessoas, digamos assim, perfeitas para com essa perfeição mostrarem que eles são bons, né? Pessoas de pessoas prontas, é de que essas pessoas não existem. Por outro lado, Jesus é Deus verdadeiro. Por isso, não importa para ele o seu problema, pois ele é poderoso para salvar. Seja o problema que você tiver, Jesus te recebe, porque ele não precisa de um produto para mostrar. Ora, o propósito de Jesus para a sua vida não é meramente ser forte perante o sofrimento, como para os falsos deuses, as falsas religiões. O propósito de Jesus para a sua vida não é te tornar imune ao sofrimento, alguém muito resiliente, diga-se de passagem, mas salvar sua alma pela submissão à vontade de Deus. Percebe? O objetivo é fazer a vontade de Deus. O grande objetivo de Deus para a vida humana é que façamos a vontade dele. Quando temos como objetivo, digamos assim, de vida fazer a vontade de Deus, superamos o sofrimento até, pois com Jesus podemos ser fiéis até a morte, como diz lá em Apocalipse 3,15. Assim como Jesus foi fiel até a morte de cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Jesus morreu, sofreu na cruz e ressuscitou, vencendo a morte. O que importa para um cristão, na verdade, é a ressurreição e não necessariamente o sofrimento. Você pode até sofrer, mas fazendo a vontade de Deus, vencerá a morte de um modo que as pessoas do mundo não podem entender. Somente os humildes podem vencer o mundo e sem saber que são vencedores dessa forma. Não se preocupe com o objetivo do sofrimento, pois isso é uma ideia pagã e o sofrimento são apenas pedras no caminho. Jesus é o caminho, ele disse que no mundo teríamos aflições. Não foque nas pedras do caminho, pensando que elas têm um objetivo em si mesmo, pois o sofrimento não é o principal, mas o caminho da vida é o principal que nós devemos olhar. Valorizar o propósito do sofrimento não é a abordagem cristã da vida verdadeiramente. Jesus nos mostrou com o exemplo dele mesmo que o sofrimento não é o fim, quando sofreu por nós na cruz. O sofrimento da crucificação é o maior sofrimento possível dentre as torturas que já inventadas pela humanidade.
Mas Jesus não se deixou intimidar de forma alguma por esse sofrimento. Mesmo sofrendo ao ponto de suar sangue no Getsemane, Jesus foi em frente, encarou o sofrimento da cruz por amor da nossa salvação, ressuscitando-nos e nos garantindo a salvação. Faça como Jesus, seja fiel até o dia de morrer e que a coroa da vida estará garantida para você. Sofrimento é só uma pedra no caminho, veja bem, é só uma pedra no caminho. E isso vem devido ao pecado, obviamente. Às vezes, uma pedra imensa e pesadíssima pode ser esse sofrimento. Mas quando focamos nas pedras, esquecemos do caminho e do destino onde queremos chegar, o destino final. Que o seu destino seja o céu, pois além dele ser o caminho correto, né, Jesus Cristo, a verdade, a vida, Jesus nos garantiu que na casa do Pai há muitas moradas. Sempre vai haver lugar para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Siga seu caminho e siga o caminho para o céu. Essa foi a mensagem de hoje. Desejo que tenha sido útil para você. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e que Deus o abençoe rica e abundantemente.